Olá, pessoal. Gostaria de agradecer o convite do Deginaldo. A gente já fez a aula de luxação acromioclavicular, também vamos falar um pouquinho da instabilidade do ombro, né? Então, a instabilidade do ombro é uma patologia bem comum no consultório, né? E principalmente em atletas que fazem determinados tipos de atividade, né? Como já falei, notação acromioclavicular são as instruções que a gente trabalha, a nossa formação acadêmica, tá? A primeira coisa que nós temos que lembrar ao pensar no tema instabilidade, primeiro é o conceito do que é instabilidade, do que é luxação, do que é subluxação. Então, assim, instabilidade é a incapacidade de manter a cabeça humeral centrada na glenoide em determinados movimentos que põem essa articulação em risco. Já a luxação já é a completa separação articular, podendo ou não haver a redução para o seu local habitual, né? Tanto de imediato como no longo prazo, o que isso daí vai determinar se ela é aguda ou crônica. Subluxação é uma translação sintomática da glenoide sem a completa perda da congruência articular das superfícies articulares, tá? Outro conceito muito importante de se ter com relação às instabilidades é o conceito de hiperlacidão, hiperelasticidade e frouxidão ligamentar, né? Então, hiperlacidão é uma mobilidade aumentada da articulação, porém ela é assintomática e ela não é uma doença, mas sim uma variação da normalidade. Isso foi uma definição que Giri Walsh, que vocês vão ver, ele é muito comentado, porque foi quem popularizou a técnica de Latarjet por via aberta. A frouxidão ligamentar já é causada por conta das fibras de colágeno, né? Então você tem fibras de colágeno mais solúveis e mais entrelaçadas, fazendo com que quando submetida a cargas, elas dão uma maior elasticidade à musculatura, tá? Então, quanto maior o paciente tiver o excesso de colágeno, ele vai ter uma frouxidão ligamentar associada. Isso não acomete só o ombro, isso acomete todas as articulações, né? Pacientes têm um excesso de uma frouxidão ligamentar, normalmente excesso de colágeno, eles têm associado condromalácia, eles têm muitas vezes um recurvato. Então é importante saber pesquisar e lembrar dessas patologias quando se há alguma queixa de instabilidade. Só para fazer um breve histórico, a instabilidade glenomeral, né, e as luxações, elas são bem antigas, já tendo é, em Ramsés II, né, antes de Cristo mesmo, alguns relatos. Tá? Então, Hipócrates descreveu a anatomia do ombro, os tipos de luxação e sugeriu um primeiro procedimento cirúrgico. Com relação às instabilidades, é importante entender como que ela acontece e quem são os principais pacientes que são submetidos. Ela responde por 45% das luxações em geral, né? O homem é mais acometido, normalmente o pico de incidência é entre 20 e 29 anos, né? Onde quase metade deles estão na faixa de 15 aos 29 anos, então acomete basicamente jovens, né? E já no caso dos pacientes mais idosos, é importante lembrar das lesões do manguito rotador associado. Então, esse é o segundo pico, quando está muito mais relacionado a lesões do manguito rotador. Quase 60% ocorre durante prática esportiva e durante quedas, tá? Então, aqui é a epidemiologia mostrando que é bimodal, lembrar das lesões de manguito rotador, os pacientes mais idosos, os pacientes mais jovens, normalmente causa traumática, com queda sendo uma das principais, né? Então, qual que é o risco de recidiva? Então, a pessoa pode ter um primeiro episódio de luxação, mas pode nunca mais ter. Então, mais da metade dos pacientes de 15 a 35 anos irão apresentar um segundo episódio, né? Então, pacientes que são com a física aberta, imaturas, têm 100% de recidiva. Então, quanto mais jovem, maior o índice de recidiva. Na instabilidade posterior, ela é uma instabilidade mais rara, né? Os dados na literatura são mais escassos, ela também tem uma apresentação bimodal, né? E já tem uma maior
incidência por causas traumáticas, né? E uma menor recidiva no primeiro ano, em torno de 18%. Uma grande questão com relação à instabilidade posterior é a questão dela não ser diagnosticada inicialmente, por conta que muitas vezes os exames de imagem são dúbios e principalmente o raio-x, ela deve ser suspeitada principalmente em pacientes com causas que têm convulsões, choques elétricos ou abuso de álcool, tá? Existe uma primeira classificação, que é uma classificação descritiva, né, onde ela classifica como o grau de severidade, se ela é subluxação, deslocação, qual a etiologia, se é traumática, microtrauma, atraumático, neuromuscular, se ela é crônica ou aguda, né, a cronicidade, a frequência, se ela é um episódio único ou é recorrente, a volição, se ela é voluntária ou involuntária, e a direção, se ela é anterior, posterior, inferior, superior, bidirecional ou multidirecional. A gente tem alguns termos mnemônicos, né, que eles falam, que é o TUBS, T-U-B-S, né, que é normalmente as de causas traumáticas, elas são unilaterais, né? Normalmente elas têm lesões de Bancar associado, né? E elas normalmente são de tratamentos cirúrgicos, surgery, né? Então, TUBS. E no caso da Ambry, normalmente ela é atraumática, normalmente ela é bilateral, né? Normalmente ela está relacionada Embry, né? Então ela está relacionada a uma recorrência, né? E ela é normalmente multidirecional, tá? E normalmente Brie, o da domínio mnemônico no final é relacionado a que o tratamento normalmente ele é um tratamento conservador com a reabilitação. Aqui algumas imagens radiológicas tanto com impacção como para você ver a perda da congruência articular, tá? Então normalmente é mais a classificação descritiva. É importante nas instabilidades fazer uma revisitação da anatomia, né? Lembrar dos conceitos de estabilidade estática e dinâmica, quem faz a estabilidade estática e dinâmica, quem que faz a estabilidade estática no caso da articulação glenohumeral. A glenoide ela é muito importante, onde ela tem, é importante lembrar desses valores, ela tem uma inclinação de 15 graus medial, 75% de retroversão, 25% de anteversão, né? É importante lembrar que os diâmetros da cavidade glenoide, que ele tem esse formato bem peculiar, né? Então, é importante lembrar disso. A estabilidade estática também provida pelo labrum, né? Então, ele é um anel de fibrocartilagem que fica junto à glenoide, que aumenta essa área, né? Então, ele dá uma melhor fixação e nós temos os ligamentos glenohumerais associados a isso, para que eles deem maior estabilidade. Isso daí vai gerar uma pressão intraarticular negativa e que, caso haja alguma lesão ou perfurar, você tem uma força necessária para a translação diminuída em termos de 50%. Então, você tem que lembrar desses efeitos que são submetidos à articulação glenohumeral. A cápsula, ela dá uma estabilidade, é importante lembrar do volume capsular, né? E que esse código ele esteja relacionado a tudo isso. Então, importante lembrar bastante dos ligamentos glenohumerais, né, que eles estão presentes em 97%, né, eles são limitadores da translação, né, então ele é um restritor primário da transição, translação inferior e a rotação lateral do ombro em abdução, rotação externa, tá? Então, o glenohumeral superior ele é um dos estabilizadores também do ombro. O glenohumeral médio, né, lembrar que ele pode estar ausente até 27% dos casos, né? Então, ele tem algumas anomalias de apresentação, né? Então, lembrar que ele tem um papel importante quando você faz uma abdução acima de 45 graus.
Já no glenomeral inferior, é importante lembrar desse ligamento, que ele é o principal lesionado quando você tem, né? Então, ele é o principal estabilizador estático do ombro em abdução, né? A banda anterior, ela é a mais espessa, tá? E a banda posterior, normalmente, ela fica mais tensa em rotação interna. Então, aqui para vocês verem como que se dá essa estabilidade estática glenomeral e que ela é muito importante para manter essa estabilidade, uma vez que a articulação do ombro é a que tem maior amplitude de movimento. O ligamento coracoacromial também faz parte da estabilidade estática, né? Ele sai do processo coracoide e vai para o húmero, né? Inserido no tubérculo maior. Ele é um importante na questão suspensória do ombro e é um limitador de rotação externa. Já quando nós falamos da estabilidade dinâmica, o principal estabilizador dinâmico do ombro é o manguito rotador, né? Então, a contração muscular, ela comprime a cabeça humeral, aumentando os efeitos do lábio e dos ligamentos glenomerais, tensionando a cápsula e os ligamentos. Então, ele tem uma ação cinética muito importante, né? E você tem uma ação cinética do subescapular com o infraespinhal, né, que o subescapular rotador interno e o infraespinhal rotador externo, que eles dão esse equilíbrio horizontal. O bíceps ele tem uma função que é bem discutida na literatura, que com relação a isso é um possível limitador da translação anterior, posterior e inferior em adução. É o que a literatura fala, mas é bem controverso esse tema. Importante na estabilidade dinâmica é entender os mecanismos associados que você tem em relação a isso. Então, você sempre que tem uma deformação mecânica, o ombro ele é provido de, principalmente a cápsula anterior, de bastantes mecanorreceptores, né? E isso daí gera estímulos elétricos para o sistema nervoso central, que gera mecanismos reflexos de estabilização para que mantenha a cabeça humeral centrada. Para quem entender tudo isso, é importante lembrar quais são as estruturas que dão estabilidade, porque são elas que serão as principais envolvidas nas lesões. Então, a lesão de Bancar ela foi descrita em 1938, ela é a ruptura da parte do lábio antero-inferior na sua inserção na glenoide, né? Então, isso daí é crítico para o desenvolvimento da instabilidade para novos episódios de luxação. A gente vê na imagem aqui de ressonância, né, um destacamento do lábio antero-inferior, né? Então, você tem a perda desse efeito compressão com cavidade. Então, essas lesões do lábio, da cápsula e ligamentar geram uma possível instabilidade com perda dessa anatomia. Quando essa lesão do lábio ela envolve uma avulsão da bainha periosteal, ela é também chamada de lesão álpse. Então, essas são variantes da lesão de Bancar pelo acometimento das estruturas associadas. Então, nós temos a lesão álpsa, nós temos a lesão Hagel, que é quando nós temos uma lesão associada com a avulsão do ligamento glenomeral, né? Então, você tem o ligamento coracomeral associado, né? Então, essa lesão faz com que você tenha esse destacamento, principalmente na inserção humeral, tá? Então, é importante lembrar do Hagel. E, desculpa, isso, a lesão GLED é quando você tem uma lesão associada da parte cartilaginosa adjacente. Lesão PERTS é uma lesão, desculpa, houve alguma troca aqui nos slides, né? A lesão PERTS ela é quando você tem uma desinserção periosteal. Já o Hagel ele é quando você tem uma medialização do lábio. Tá? É importante, como nós falamos, um pico bimodal, lembrar das lesões do manguito rotador associado, tá bom? Para que tenha-se essa suspeição quando você tiver instabilidade em pacientes mais idosos, tá? Então, pacientes mais velhos, normalmente a insuficiência do manguito rotador leva a essa instabilidade. Lembrar das lesões ósseas associadas, nós normalmente podemos ter um bancar ósseo, né? E pacientes, principalmente com lesão, instabilidade posterior,
lembrar da hipoplasia ou alteração da versão da glenoide, tá? Então, com relação às lesões associadas agora do ponto de vista ósseo, a principal delas associada que você tem uma fratura e impacção da cabeça humeral, que é a lesão de Hill-Sachs, né? Ela normalmente, quando rotação, abdução externa, ela pode causar um engatamento, um engaging, né? Então, isso é um ponto importante para você pensar ou não em fazer algumas técnicas cirúrgicas ao testar para ver se tem engage ou não engage. Hoje nós temos algumas metodologias que não é escopo para uma discussão entre residentes, mas só a título de informação nós temos uma forma de mensurar que é o glenoid track, né? Então que ele é uma fórmula matemática onde você pode ter a mensuração e você vai dizer se ele está on track ou off track. Isso daí ajuda na tomada de decisão. É importante você avaliar a instabilidade. Então, frente a um paciente que teve um histórico de luxação, é importante você perguntar qual foi o mecanismo de trauma, como que estava a posição do braço, como nós já falamos, lembrar ou não se ele já teve convulsão ou choque elétrico, né? Com relação à classificação, ver se isso é recorrente ou foi um episódio único, como nós já falamos, quanto mais jovem, maior o risco de recorrência, então ver quando que foi o primeiro episódio, né? E sempre lembrar da lacidão ligamentar e possíveis doenças do colágeno associado, como Ehlers-Danlos, né? Cirurgias prévias, tratamentos prévios, inclusive para correção do manguito rotador, em pacientes mais idosos pode precisar uma reruptura e ter episódios de instabilidade. Então, na história, ao conversar com o paciente, esses pontos devem ser levados em consideração. Então, como nós já falamos, o TUBS e o AMBRE, para que você possa selecionar qual grupo os pacientes estão, se é um paciente mais traumático, se é pensar em algo cirúrgico, ou se é um paciente que é um candidato a fazer o tratamento conservador, né? Já no exame físico, é importante lembrar da frouxidão ligamentar. Então, existem algumas escalas, né? Existe a escala de Wynne-Davis e existe o score de Bayton, né? Então, são duas escalas para poder avaliar a frouxidão ligamentar, né? Então, o teste do sulco é outro teste que deve ser feito para ver se o paciente não tem frouxidão ligamentar. Então, você normalmente realiza. Isso daqui é muito tema da prova do exame físico, então vale a pena marcar um asterisco nesse teste, saber performá-lo de forma adequada e descrever bem o teste, que é isso que é avaliado lá na prova do exame físico, né? O teste da apreensão, ele está normalmente relacionado às causas de luxação anterior, né? Então ele é feito em abdução e rotação externa, né? Então existe uma pressão à cabeça humeral, né? E o paciente refere uma insegurança, uma apreensão que isso pode fazer com que seu ombro luxe. O teste da recolocação é uma variante, né? Então feito com o paciente em decúbito dorsal, bota na borda da maca, né? E você vai fazendo abdução, rotação externa, posterior. Então isso daí vai causando a sensação de desconforto. E aí quando o movimento é realizado só com uma pressão aplicada na face anterior, sentido para posterior, estabilizando o ombro, o paciente diz que há uma melhora. Então são dois testes importantes, você saber descrever e performar, porque grandes chances de serem cobrados na prova de exame físico. Teste da gaveta anterior e posterior, associado ao teste do sulco, né? Ele serve para ver a lassidão e ver a translação anterior e posterior do húmero e para ver qual que é o deslocamento em relação à glenoide. O teste de Fukuda, ele está mais relacionado às instabilidades posteriores e ele é feito com a adução, rotação do membro, né, a 90 graus com o cotovelo fletido, e aí você faz uma força para o sentido posterior para você verificar a instabilidade. Tem muito cuidado com esse teste, pacientes com grande compleição muscular, como é o da foto, às vezes esse teste fica prejudicado porque ele tem uma estabilização por conta da musculatura bem desenvolvida. Já o teste da hiperabdução de Gage, então ele é feito com o paciente atrás do paciente e você faz um apoio para baixo. Então, se a abdução é maior que 130 graus, o paciente tem hiperelasticidade, aí você vai lembrar do pacientes com hiperlaxidão e multidirecional.
Esses são testes importantes a serem avaliados porque são bastante cobrados em provas de exame físico. Já com relação à avaliação radiológica, existe a série a ser feita, né, o raio-x AP verdadeiro, tanto em neutro, rotação interna e externa. Existem algumas variantes, que é a incidência de West Point e a apical oblíqua, né? Muito importante você avaliar o defeito ósseo ou se você tem sinais de calcificação na borda antero-inferior da glenoide. Isso daí é um sinal um pouco mais raro de acontecer. Aqui o AP verdadeiro do ombro, é importante você saber descrever como que fica a ampola, como que fica o anteparo, né? E você saber as posições adequadas, porque serão demonstrados normalmente na prova oral. Aqui mais uma demonstração de como é feito em neutro, em rotação interno e externo, tá? Que é importante para você avaliar o tamanho do rio Sachs, que muitas vezes quando você faz o AP, você em neutro você não consegue ver tanto o rio Sachs e ele é mais exacerbado com as rotações, né? Aqui o perfil axilar, que é importante, que ele é feito 70, 90 graus de abdução, né? Ele serve para ver melhor a glenoide e essa relação da cabeça humeral com a glenoide. Muitas vezes dificultado pela dor e pela postura do paciente em caso de luxação traumática. Aqui um perfil da escápula, né? Então faz transescapular paralelo à escápula. É importante você ver qual que é a relação da cabeça humeral com a escápula, né? À direita a gente vê essa perda de relação, né, entre eles, tá? E é importante quantificar isso daí para poder avaliar, tá certo? E quando o paciente tem dor, como a gente falou, está deslocado e você não consegue fazer um perfil adequado, você não consegue fazer um raio-x adequado. Então, existem algumas variantes, a incidência de VEUPO serve para isso, para fazer que o paciente com tipóia e não consegue abduzir. Então, é importante saber descrever que tem essa inclinação do tronco 20, 30 graus posterior. Isso daqui também será cobrado na prova oral. O perfil axilar, incidência aqui de VEUPO, novamente, mostrando quais são as estruturas que devem ser observadas ao analisar o exame de imagem. Aqui o West Point, como que ele é feito, como que está a incidência, também é importante vocês darem uma olhada com maior detalhe para saber descrever como que é realizado e quais são os principais achados associados. Aqui novamente, aqui a calcificação que a gente falou, não é um achado tão comum, né? Mas é importante lembrar que ele pode existir. Apical oblíqua de Garf, né? Então ele serve para avaliar o bancar ósseo e o rio Sachs, né? Essas são variantes quando a gente não tinha o advento da ressonância magnética para que você tivesse uma melhor avaliação da instabilidade e a indicação dos procedimentos cirúrgicos quando necessário. Aqui é apical oblíqua para vocês verem como que é o aspecto da imagem e como que ele fica no raio-x, né? A gente vê ali a calcificação inferior, tá? Então, a incidência de Bernaget também é uma incidência que é queridinha aí das provas, é importante saber como que ela é feita. Ela também foi bastante escrita nas incidências para poder fazer ressonância magnética, né? Mas aqui no caso da instabilidade, ela serve para avaliar a margem anterior-inferior da glenoide. É importante saber descrever como que é feito o exame também. Aqui a imagem radiológica do Bernaget, então é importante vocês saberem olhar o raio-x e saber dizer isso daqui é um Bernaget, isso daqui é um apical oblíquo, isso daqui é um VEUPO, né? Porque normalmente o que vai aparecer lá é a imagem do raio-x e o avaliador vai perguntar que incidência é essa que está projetada. Então vocês precisam saber demonstrar o raio-x e saber qual que é a incidência que está sendo performada. A lesão de rio Sachs, ela está muito associada à instabilidade anterior. No caso das instabilidades posteriores, nós temos o rio Sachs reverso, né? Então, ela é melhor vista na incidência de striker ou no raio-x em AP com máxima rotação, que muitas vezes ele é dificultado por conta da dor do paciente, tá? Então, aqui o striker, para vocês lembrarem como que é feito, qual que é a inclinação, tá certo? Aqui o rio Sachs, para que vocês vejam novamente, tá? Então, o rio Sachs, quanto maior o rio Sachs, maior o grau de instabilidade você pode ter
lesões engaging associadas, tá? Então, a gente viu a anatomia, Ok. a gente viu o exame físico, a gente viu a análise radiológica, Ich hol das a raus. gente já diferenciou o que é uma luxação de uma instabilidade e para os casos de que houve uma luxação, ou seja, o Alles klar! Riesenrespekt an Pater! como proceder, né? Então é importante lembrar disso daí, tá? Por quê? Porque algo na estabilidade foi quebrado, tá? Então esse equilíbrio, uma vez quebrado, a gente já viu na lesão de bancar, né? É importante lembrar quais são as forças que isso atuam em relação ao ombro, tá? E aí, no caso de uma luxação anterior aguda, agora nós vamos falar você de plantão numa emergência, o paciente chega com o ombro deslocado. Então, primeira coisa que isso é uma urgência, né? Então, é necessário fazer a redução o mais precoce possível, né? E normalmente por conta porque isso pode colocar em risco as estruturas neurovasculares. Então, o ideal é que você faça uma medicação de analgesia, uma sedação para o paciente, para que ele relaxe a musculatura, inclusive ele ajude a reduzir esse ombro. Uma é uma atitude que pode ser feita, né? Isso daí varia de colega para colega, de serviço para serviço, mas é você fazer injeção de anestésico intraarticular para que melhore a dor do paciente e ajude na manobra de redução, caso você vá fazer no pronto-socorro sem levar para o centro cirúrgico, tá? Então, essas são medidas importantes de serem lembradas, tá? Existem algumas técnicas de redução, né? A bem conhecida, o método de tração-contratação é a mais comum, né? Como está na imagem, tá? Ela pode ser, normalmente ela é performada, precisa de uma ajuda de uma outra pessoa, né? É difícil fazer isso sozinho, né? Cuidado com essa questão do pé, a gente colocou na imagem, porque você pode ter lesões neurovasculares associadas, né? Então, muito cuidado quando for fazer esse tipo de manobra. Ela é mais comum, mas o auxílio do pé, muito cuidado, né? E normalmente isso daí está proscrito na literatura. Você usa um lençol ou alguma estrutura que dê estabilidade. Tem o método de Stinson, que é uma outra forma, né? Foi descrito como colocando o peso, mas isso daí existem muitas variações dessa técnica, né? Colocado soro. Isso daqui é uma técnica que é muito usada, quem está de plantão interior e tudo mais. Na hora da prova, é importante frisar para vocês, é importante vocês dizerem que tem conhecimento dos métodos e qual que você pratica no seu serviço, tá? Não precisa entrar a fundo descrevendo os métodos de redução. Existe o espaço, que é uma tração, é importante você saber que existe e o avaliador entender que você tem conhecimento sobre as técnicas. Tem Milch, que é uma abdução, rotação externa, muito cuidado ao fazer Milch. A gente normalmente, nosso serviço não utiliza, porque você pode ter uma fratura do húmero se você não conseguir ao fazer essa rotação, tá? Então, quais são os princípios? Você tem que restabelecer a congruência articular, né? Então, cuidado para que você, para ter a certeza de que você conseguiu, porque para que isso não possa virar uma luxação crônica, que aí normalmente o tratamento de eleição é o cirúrgico, e ela é mais comum em pacientes que não referem muito a dor, a instabilidade, paciente com algum problema psiquiátrico, né? E pacientes mais idosos que também não referem muita dor. Então, muito cuidado, a gente já falou, e lembrar das lesões do manguito associado. Então, pacientes com luxação acima de uma semana, quanto mais o tempo vai passando, mais difícil fica para reduzir, né? Nessas lesões crônicas, aí você tem normalmente um desgaste maior ósseo, uma perda maior óssea. Isso daí normalmente só consegue ser reduzido por via aberta, para que você desinsere. E mesmo por via aberta, muitas vezes a cirurgia ela não é fácil para poder promover essa, e aí você precisa fazer a desinserção subescapular, dar o tubérculo maior, então ter cuidado também para você não ter uma fratura associada. E quando essa lesão é muito grande, você infelizmente tem que pensar no tratamento com artroplastia. Então, para essas luxações que tem perda óssea importante, ou são luxações crônicas, é importante já entrar na cirurgia com uma prótese na sala, porque pode ser que seja necessário
de se fazer uma artroplastia, tá? Lembrar que assim como a redução é precoce, também o tratamento é precoce, a cirurgia. Qual o método escolhido? Hoje a via de escolha é artroscópica, quando para o reparo de bancada, a gente vai falar um pouco na frente. Então, se o tratamento é conservador é escolha, você deixa o paciente em tipóia e depois já inicia a reabilitação do paciente, né? Então, normalmente, quanto mais jovem, paciente atleta, a gente tem uma tendência a optar pelo tratamento cirúrgico e a via de utilização de escolha artroscópica. Tá? No caso da luxação posterior, a redução em pronto-socorro lá embaixo é mais difícil, né? A técnica de fazer uma tração longitudinal lateral com rotação interna e externa, né? Então, normalmente é um pouquinho mais complicado e às vezes você precisa levar para o centro cirúrgico para sedar o paciente e caso não reduza com a sedação, você às vezes tem que fazer uma abertura. É importante conversar com o paciente dessa possibilidade antes de levar o paciente para o centro cirúrgico. Isso é uma coisa que é pouco utilizada hoje, porque nós já temos algumas órteses que mantêm o membro na posição adequada, principalmente no caso da luxação posterior, mas só a título de conhecimento. Eu, durante a residência, ainda confeccionei alguns gestos dessa forma aí para luxações posteriores, tá? Então, na luxação posterior, as indicações normalmente são fraturas desviadas, fraturas associadas, ou uma luxação que você não conseguiu reduzir, ou, que é bem raro, uma exposição associada, né? Então, principal causa de instabilidade é esse desvio da cabeça. A gente já falou da indicação da prótese nos casos que tem perda óssea grande. Nas luxações posteriores, o procedimento de escolha normalmente é a cirurgia McLaughlin. Aí vai da escolha do cirurgião, ela pode ser tanto por via aberta quanto artroscópica, mas o conceito é o Hill-Sachs reverso, que a gente falou, que é esse fratura e impacção, que no caso da luxação posterior ele é anteromedial, né, ao contrário do Hill-Sachs clássico, que ele é posterior, né? Na cirurgia você tanto pode fazer ou um descolamento da borda óssea ou fazer a reinserção na margem da glenoide, tá? Então, existe uma modificação por NIR, onde é feita a fixação do subescapular no defeito com parafuso ósseo. E aí vai depender da escolha do serviço, pode ser feito com âncoras, pode ser feito com parafuso, se vai descolar ou não. E aí isso daí são variações da cirurgia de McLaughlin. A gente já falou da prótese para perdas ósseas importantes, né? Lembrar desse número cabalístico, 40%, tá? No pós-operatório, a gente já falou que pode ser gesso, pode ser essas órteses. O importante é manter a imobilização por 6 semanas para cicatrização, né? Para que tenha um adequado tratamento. Então, vamos separar. A gente já falou da parte da anamnese, já falamos do exame físico, já falamos da anatomia radiológica, já falamos dos defeitos associados às lesões e às estruturas que dão estabilidade. Falamos agora, por último, da luxação traumática, né? Um episódio único é quando desloca uma vez, né, que a gente, pela mnemônica, normalmente o tratamento ele é cirúrgico. Falamos do caso da luxação traumática anterior e da luxação traumática posterior. E agora nós vamos falar do tratamento quando existe uma instabilidade. O que é instabilidade? É quando o ombro deslocou mais do que 2 vezes. Então, no segundo episódio, você já tem esse episódio de instabilidade. Lembrar da instabilidade multidirecional, que é em decorrência de causas, né, que a gente já falou de evolução e com relação a causas do colágeno, tá? É maior. Então, a gente tem no gráfico à direita, quanto maior lacidão, mais instabilidade multidirecional de causa traumática. Já na esquerda, quando relacionada ao trauma, menor lacidão, ela é unidirecional, tá? Então, tratamento conservador normalmente para as multidirecionais, né? Então, ele, nos casos da luxação traumática, ele é pouco efetivo, 16% só. Nos casos da instabilidade posterior, ele pode ser um pouco mais efetivo, né? Quando é episódio único. Quando aí é instabilidade, você fazer o reforço, como nós temos mais rotadores internos, isso pode ser satisfatório
mas é importante avaliar o paciente e ver, no caso de luxação traumática com estabilidade associada, né, da fixação ou não cirúrgica posterior também. Em linhas gerais, o tratamento de reabilitação é fortalecer o manguito rotador, o deltoide e os estabilizadores escapulares. Aqui algumas formas de fazer esse fortalecimento, tá? É importante conversar com o paciente e fazer a orientação aos fisioterapeutas, porque às vezes fica uma lacuna de troca de informações e aí você não tem a certeza de que essa reabilitação foi feita adequadamente, né? Quais são os exercícios que podem ser feitos, saber também quais são os exercícios que põem o ombro em maior risco nos casos da luxação anteriores. Exercícios em abdução e rotação externa não devem ser indicados. No caso da rotação ou da luxação posterior, evitar exercícios em adução e rotação interna. Tratamento cirúrgico, como a gente falou, normalmente para causas traumáticas, né, existe um índice que é o EASY Score, né, que é esse teste aí, ele já foi 6 pontos, agora tem 3, ele foi descrito por Boileau, que é um cirurgião francês, né, que é para indicar ou não a cirurgia de Latarjet. Então, isso daí normalmente está relacionada as perdas ósseas, né? O tratamento de escolha quando não há perda óssea é o reparo capsulabral. Ele começou a ser descrito por Neer em 39, né? É a cirurgia de bancar, né? Onde você faz o reparo. Inicialmente foi descrito aberto. Nós temos algumas variações, a cirurgia com a capsuloplastia de Job Montgomery. Ainda existem cirurgiões que fazem até hoje o reparo aberto, ainda tem trabalhos publicados a respeito disso, mas a grande maioria dos cirurgiões faz tratamento artroscópico. Aqui, só a título de informação, existe técnica de Plutpat. Curiosamente, há alguns 2, 3 anos, eu ainda vi um paciente vir ao consultório tendo sido submetido ao Plutpat. É importante saber. Já nos casos de perda óssea, né, a literatura fala de perdas ósseas de 20 a 25%, a cirurgia de Latarjet ela é a cirurgia de escolha. Existe uma variação da... Qual que é a diferença da cirurgia Latarjet para a cirurgia de bancar? Latarjet é a colocação do enxerto ósseo na posição vertical. Na cirurgia de Bristol é a colocação do enxerto na posição horizontal. Mas classicamente ela é descrita como cirurgia de bloqueio ósseo de Bristol-Latarjet, né? E aí vai do cirurgião como ele performa, mas hoje a técnica mais utilizada e a que eu utilizo é a técnica de Latarjet, que foi descrita em 1954, tá? Agora, a título de curiosidade, para as perdas ósseas, vários procedimentos foram descritos ao longo do tempo. Magnusson Stack, Eden Biney. O que é Eden Biney? Você tira o enxerto ósseo, né, da crista ilíaca, e ao contrário da cirurgia Latarjet, que você faz o enxerto do processo coracoide, né, que o Eden Biney é você tirar um bloqueio ósseo. Isso daqui às vezes está relacionado à reabsorção do enxerto, porque não tem uma nutrição vascular adequada, né? Então são cirurgias normalmente de salvamento que utiliza enxerto da crista ilíaca ou com a falha de alguma outra cirurgia prévia. É importante vocês saberem, né, pode cair na prova essa imagem com enxerto ósseo, dizendo que não é coracoide, vocês saberem descrever a técnica. Ou dá só a título de conhecimento, né, para vocês saberem que existe. Trilar também, mas não é mais tanto utilizado, então a grande maioria dos cirurgiões também não usam. Bristol Healthcare foi uma modificação, mas hoje a modificação mesmo é a técnica de Bristol-Latarjet, tá? Que ficou, que é o processo coracoide, como está na imagem, o processo coracoide fixado com 2 parafusos na posição verticalizada. A partir de 98 já vem se discutindo formas de fazer essa cirurgia de forma artroscópica, mas ainda é pouquíssimamente feita. Hoje o cirurgião que mais faz isso no mundo é o cirurgião francês chamado Laurent Lafosse, né? E o Bristol, que é a posição horizontal, mais feita também por forma artroscópica, o doutor chamado Pascal Boileau, que a gente viu que foi quem criou o Easy Score, né? Para tentar indicar com maior precisão o tratamento cirúrgico. Aqui como que fica a posição dos parafusos, são parafusos verticalizados, então a posição dos parafusos ela interfere
na congruência articular, né? Então, só para você saber, aqui outros procedimentos que só título de informação, saber que os bloqueios ósseos, ele foi muito popularizado, como a gente falou, por Gilles Walsh, né? Mas que eles são procedimentos que têm algum grau de complicação associado a eles, né? Então, por que que hoje, no caso quando você tem só lesão labral e ligamentar, você faz artroscópio? Porque nos procedimentos abertos você tinha uma maior incidência de complicações, né? Então, a via artroscópica hoje ela é a mais utilizada para esses tipos de paciente. Primo luxação, sexo masculino, né? E que isso daí tá. Então, quanto mais jovem, maior tendência. A gente viu uma tendência de pacientes bastante jovens, com físio aberto, tem incidência de recorrência de mais 100%. Então, o tratamento cirúrgico ele é o de eleição, tá? Então, fatores de bom prognóstico é quando ela é unidirecional, como a gente falou, com uma perda óssea menor de 25%, o Rio Sachs pequeno, que aí você mensura com o Glenoid Track, né? Ou você pode mensurar na tomografia, vendo o grau de perda óssea, tá? Praticantes de esporte de contato também é uma variante que isso daí pode estar associado e piorar esse resultado. Então, o tratamento de escolha é a via artroscópica de bancar. Isso daqui é uma imagem cirúrgica onde você faz o reparo do lábio com âncoras, normalmente 2 ou 3 âncoras. As âncoras elas podem variar, ela pode ter só um fio ou 2 fios, ser duplo carregamento. Isso também é outra discussão na literatura, tá? Então você faz esse reparo tanto do lábio quanto da cápsula, tá? Para poder você ter esse bump anterior, como demonstrado na figura, para poder isso daí melhorar a sua visualização. Alguns pacientes, como quando tem o engaging, como a gente relatou, eles podem ser necessários fazer uma tenodese do infraespinhal. Isso daí é o procedimento chamado de replissagem, né? Então, lembrar que pacientes que têm engage, que têm essa alteração posterior associada à instabilidade, você não só fazer o reparo anterior, como fazer também a tenodese do infraespinhal. Aqui mostrando como que é feita essa tenodese, é importante você croentizar para que tenha uma boa cicatrização no local, tá? Então, o tratamento normalmente ele merece uma boa recuperação, né? Então, ter cuidado para que você performe bem o tratamento e você não tenha uma insatisfação do paciente, índices de recidiva, tá? Então, planejar é muito importante com relação a isso, né? O tratamento artroscópico é o de eleição, nos casos, como a gente já falou, de lesão de bancar, com perda óssea pequena, né? Mas ainda há na literatura altas taxas de recidiva, tá? Aqui é no caso para o reparo artroscópico na instabilidade posterior, tá? Então, aqui é em decúbito lateral, né? Existe uma variante, há cirurgiões que fazem cadeira de praia, que é mais difícil acessar a parte posterior do ombro, ou pode fazer também em decúbito lateral, vai da experiência do cirurgião. Aqui só a título de informação tem essa técnica, que é um reparo aberto com capsuloplastia posterior, que também é pouco utilizado nas instabilidades posteriores, ou lembrando que nos casos quando você tem hipoplasia ou retroversão da glenoide, o tratamento só com reparo do lábio não resolve, então você abre mão da osteotomia para poder modificar e deixar essa versão glenoidal adequada. Isso daí é um procedimento de exceção que pouco acontece. Eu conto nos dedos de uma mão só quantas vezes foi necessário isso daí. Para ser mais preciso, eu só vi na minha vida 2 procedimentos desse. Eu mesmo, paciente, não tive nenhum. Então, aqui só a título de informação, como que é isso daí, são imagens de banco, né? Lembrado das complicações, né? Você tem as estruturas neurovasculares posteriores, então o acesso não é tão fácil, você pode ter reabsorção do enxerto, então não é um acesso tão simples e uma cirurgia tão simples de fazer. Como mensagem final, gostaria de deixar para vocês o que? É saber estratificar o paciente, se ele é um paciente que tem uma luxação traumática ou se ele é um paciente, muitas vezes chegam pacientes no consultório com indicação cirúrgica e esse paciente tem uma lacidão, ou seja, esse paciente nem foi examinado, né? Então, performar bem o exame físico, ouvir o paciente, ver se eles têm queixas de evolução,
de choque elétrico, de convulsões. É importante ser perguntado na história, tá? Para que você possa diferenciar quem que é o paciente que é vítima de uma instabilidade traumática. Lembrando que você pode ter um paciente que tem uma estabilidade traumática, apesar dele ter um multidirecional, e você vai ver isso no exame físico. Os exames de imagem eles servem para dar suporte à sua tomada de decisão, tá? Então é importante lembrar de tudo isso. E por fim, mais uma vez, os benefícios que vem, a gente vê numa das fotos aí o Lafosse, que é quem eu falei que mais faz hoje cirurgia de dilatagem artroscópica, né? O Arthur Zanetti, que a gente teve a oportunidade de entrar na cirurgia dele, né? E acompanhá-lo na preparação, né? E o William Levine, quem foi quem me proporcionou a ida até Nova York, conhecer o serviço de Colômbia e tudo mais. No final das contas, o que fica tudo é conhecimento e nós somos eternos aprendizes. Se tiverem dúvidas ou qualquer questionamento sobre a aula, eu estou à disposição. A gente aqui está todos para aprender e, mais uma vez, gostaria de agradecer a Residência Integrada pelo convite. Obrigado, pessoal.